Tainara, verifica para mim qual foi a parte em que eu parei. Então, eu vou repetir toda essa parte para vocês, tá ok? Tá? Vou voltar desde o início, tá? O segundo mecanismo, tá ok? Que utiliza um segundo mensageiro é através da fosfolipase C, aonde o efetor biológico dessa via é a própria fosfolipase C. E o seu segundo mensageiro aqui são os íons cálcio. Desta forma, tá? Olhando para a figura agora, nós verificamos o quê? Que o agonista se liga ao receptor acoplado à proteína G. Uma vez, tá, esse receptor estando ligado ao agonista, o que ocorre? Ocorre a interação com a proteína G e a sua ativação por intermédio de moléculas de energia, ou seja, a troca aqui do GDP por GTP. E essa molécula de energia, que é o GTP, ele vai ao quê? Ao encontro aqui do seu efetor biológico, tá? Do efetor biológico aqui. Tá? E este efetor biológico nada mais é do que a fosfolipase C, que vai ser ativada. Uma vez ativada a fosfolipase C, tá? Nós verificamos o quê? Nós verificamos que esta fosfolipase, esse efetor biológico, ele atua como um catalisador que vai catalisar e transformar, tá? Outros segundos mensageiros, que são segundos mensageiros intermediários, como no caso do PIP2, tá? Que vai ser transformado em diacilglicerol. Além disso, a fosfolipase C, ela também forma, tá? O que nós chamamos de inositol fosfato 3, tá bom? E este inositol fosfato 3, ele é responsável, tá? Em aumentar a concentração de cálcio, de íons cálcio no citosol celular. E ele está presente no retículo endoplasmático da membrana. Além disso, nós verificamos também que o diacilglicerol, por ser um segundo mensageiro intermediário, ele consegue também ativar a proteína quinase C. Aquela mesma proteína quinase C que nós vimos, tá, no mecanismo da adenilciclase, ela também está presente aqui na fosfolipase C. Uma vez ativada a proteína quinase C, tá, esta proteína quinase C, ela consegue, tá, aumentar as concentrações dos íons cálcios que estão no interior da membrana, tá, e faz com que haja a fosforilação de outras proteínas presentes que vão fazer com que haja o quê? Ação biológica sobre as células. Assim, tá, esse mecanismo de ação, tá, que utiliza como segundo mensageiro os íons cálcio, ele é muito observado em fármacos como a epinefrina e o glucagon, que eles fazem uso desse tipo de mecanismo. Tá bom? Alguma dúvida aí a respeito desse segundo mensageiro? Hein? Gleice, Tainara? Não. Tá? Gleice, tira só do mood, tira do teu áudio que eu estou escutando, por favor. Agora, nós temos também... Só um minuto. Nós temos também um outro mecanismo de interação entre o fármaco e os receptores, que é por intermédio
da ação de receptores enzimáticos. O principal receptor enzimático aqui é os que estão ligados à quinase, tá? A proteína quinase, tá? E essas quinases nada mais são do que mediadores, tá? De outros mediadores proteicos, ou seja, eles intermediam a ação de outros intermediadores de natureza proteica, como, por exemplo, citocinas, hormônios, eles fazem a sua ligação, a sua ativação, tá? Por meio desse receptor enzimático que é a quinase. E a quinase é uma estrutura enzimática que tem o quê? Que tem na sua estrutura química, tá? Uma ação lipofílica, e ela está presente no interior das membranas nossas. Assim, nós observamos que para a interação com esse receptor enzimático que é a quinase, nós observamos 3 situações. Primeiro, os agonistas se ligam aos receptores quinase que estão aonde? Que estão na superfície da célula. Com isso, a tirosina, tá? Que é a tirosina quinase, tá? Que está internamente, tá? Ela consegue se ligar a grupamentos fosfatos presentes. Uma vez ativada essa tirosina e ligando-se a grupamentos fosfatos, ocorre a sua ativação. E com isso ela consegue aqui o quê? Ela consegue se desprender do receptor. Essa é uma forma de haver a sua ativação. Uma outra maneira está no quê? O próprio agonista, o mesmo agonista, perdão, se liga ao receptor enzimático de quinase, tá? Que também está o quê? Que também está fora da célula, provoca a atividade, ou seja, provoca a ativação dessa tirosina, tá? Mas só que provoca a atividade da tirosina fosfatase, que é a sua enzima. Havendo aqui já uma remoção, ou seja, uma retirada, tá? Havendo uma retirada aqui, tá? Havendo aqui uma retirada, tá bom? Desses grupamentos fosfatos da minha tirosina. E, posteriormente, como consequência, nós temos o quê? Nós temos uma atividade interna sobre a célula. Agora, nós temos também um terceiro mecanismo, só um minutinho, que é o quê? Que quando o agonista ele consegue se ligar, ou seja, ele consegue se unir, juntar 2 receptores. E desta forma ele consegue ativar de forma simultânea, tá, a quinase. E com isso, havendo ativação da quinase, tá, esta quinase ela consegue fosfatar todo o resíduo de tirosina e provocar uma ação interna na célula. Agora, deixa eu só fazer um adendo para vocês. Se nós formos comparar os receptores enzimáticos para os receptores da proteína G, nós vamos verificar o quê? Nós vamos verificar que há diferença entre esses 2 receptores. Por que eu falo isso a vocês? Porque nos receptores acoplados à proteína G, eu preciso da presença de um segundo mensageiro, que é o cálcio ou a fosfolipase, que é o cálcio, tá? Para a fosfolipase C e a adenilciclase, tá? Que utiliza aqui o AMPC cíclico. Quando eu falo para vocês de receptores enzimáticos, vocês podem observar que a ligação do agonista para o seu receptor, tá? No caso, o receptor enzimático, que é a quinase, não há a presença, não há necessidade de um segundo mensageiro para a amplificação do sinal. Ou seja, para que esse sinal chegue a outras proteínas para ter um efeito biológico aqui. A ação por meio dos receptores enzimáticos se dá por uma forma direta de ligação do agonista com o receptor, tá? Provocada aqui principalmente pela ligação ou pela remoção de grupamentos fosfatos ou pela junção de 2 receptores que ativam de forma direta a quinase e consegue fosfatar
o meu resíduo de tirosina. Ficou entendido isso daí ou querem que eu repita de novo? Hein? Gleice, Tainara. Posso seguir ou querem que eu volte e repita para vocês? Agora, um exemplo, tá, de fármaco que faz uso desse tipo de mecanismo, tá, pelos receptores enzimáticos é o que a gente observa na própria ação da insulina, que ela utiliza os receptores, tá, enzimáticos como uma forma de controlar, tá, a sua liberação no organismo. Só um minutinho. O outro mecanismo, outra forma de interação entre o fármaco e o receptor é o que ocorre nos receptores nucleares ou receptor nuclear. Esses tipos de receptores, eles são receptores que estão no interior não somente do citoplasma, como também do núcleo da célula. Além disso, são receptores que aqui eles conseguem regular a transcrição do gene no interior do núcleo da célula. E com isso, eles geram vários alvos terapêuticos que são utilizados e são empregados para várias doenças, como, por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos e endócrinos também se fazem por uso e atuação do receptor nuclear. Um exemplo são o que ocorre na interação dos hormônios esteroides, com os hormônios esteroides, aonde nós verificamos o quê? Aonde nós verificamos que esses hormônios esteroides, eles conseguem interagir com receptores internos que estão presentes aqui principalmente, tá? Estão presentes aqui principalmente no citoplasma, tá? No interior do citoplasma. E só um minutinho. E, uma vez ligado a este receptor interno, ele consegue sensibilizá-lo e passar diretamente ao núcleo, tá? E passar diretamente ao núcleo celular. Uma vez no interior deste núcleo da célula, ele consegue ativar aqui os fatores de transcrição, tá? Ou seja, ele atua diretamente nos fatores de transcrição da molécula do DNA, promovendo a ativação desses genes e a produção de proteínas que farão a sua ação biológica sobre as células. Este é o mecanismo pelo qual muitos antineoplásicos e antivirais eles fazem uso, como também alguns antibióticos de quinta geração hoje no mercado atuam para certos tipos de micro-organismos, tá? Que atuam, tá? No citoplasma e no núcleo da célula. Bem, pessoal, dentro dessa parte da interação receptor mais fármaco, tá? Dos mecanismos de interação fármaco-receptor, é isso que eu tinha que ter falado para vocês na aula de hoje, tá? Tá liberado o áudio para vocês. Se vocês quiserem tirar dúvida, perguntar alguma coisa, podem perguntar. Tainara, Alexandre, Cristina, Júlia. Querem perguntar alguma coisa?